Olá pessoas, beleza? Massa. Bom, esse vídeo aqui é para trazer um pouco de informação sobre as pessoas que estão buscando, né, entrar em instituições de ensino de música, tá? Ontem eu estava conversando lá no Instagram, @tutoriais em música, com Ana Silva, né? Uma pessoa que toca, que é guitarrista, né? Tem uma uma página, tem umas coisas legais lá dela tocando. E aí ela estava comentando comigo sobre o ingresso, né, sobre a entrada dela na instituição de ensino de música, que o ano passado ela tentou a prova, aí não conseguiu, e aí está se preparando de novo para poder fazer. E aí vem aquela história do curso, né, de que curso a gente de fato deve fazer. E aí então eu preparei somente um material aqui para trazer um pouco mais de informação aqui. Normalmente, o que é que a gente tem como dúvida? A gente tem dúvida se a gente deve fazer um curso de bacharelado ou um curso de licenciatura. E muitas vezes as pessoas não sabem qual é a diferença de né, de você escolher um curso ou de outro. Então esse vídeo aqui vai tentar mostrar um pouquinho essa diferença. O que acontece é o seguinte: o bacharelado é um curso que vai lhe deixar apto a desempenhar uma função, tá? Então, por exemplo, se você quer ser um violinista e você quer depois tocar numa orquestra, ou você quer lidar com o violino de forma profissional, e você eventualmente vai precisar mostrar o seu diploma para prestar algum concurso, alguma coisa. Você tem que ter um diploma de bacharel em violino, tá? Então é por aí que as coisas vão andando. Então, se você pretende fazer um concurso para uma orquestra, eu toco o oboé e eu quero, né, eu sonho em tocar numa orquestra, numa grande orquestra, e eu quero gastar a maior parte do meu tempo estudando o oboé, bacharelado, certo? Clarinete, piano, trompete, violoncelo, o instrumento que você quiser, tá? Se você quiser realmente seguir nessa linha, né? A prática, e aí o que é que vem a ter de diferença com relação ao curso de licenciatura? O curso de licenciatura, ele vai lhe deixar apto a ensinar música, ele vai lhe ensinar a ensinar música, tá? Então, basicamente, o que é que vai acontecer? Você vai ter algumas disciplinas que serão diferentes, a depender do curso de bacharelado e ou do curso de licenciatura, o que você escolha. E algumas disciplinas comuns. Então, disciplinas comuns, por exemplo, aqui na UFBA a gente tem harmonia, contraponto, né, que são as disciplinas de Leme, percepção, todo mundo faz percepção, história da música, todo mundo faz história da música, canto coral, todo mundo faz canto coral, tá? Aí o que é que acontece? Os alunos do bacharelado, eles têm algumas disciplinas que a licenciatura não tem e vice-versa. Então o que acontece? Prática de instrumento, né? O cara toca viola, né? Então ele tem a aula dele com o professor de viola, né? E aí depois ele vai ter também uma aula voltada para o repertório, para o desenvolvimento do repertório da viola, vai ter aula voltada para a leitura à primeira vista no instrumento dele, vai ter aula de prática de conjunto, tá? Então, esse é o curso do bacharelado. O cara escolheu viola e aí ele vai ficar muito tempo lá, o curso dele inteiro focado no instrumento dele. Licenciatura, a gente vai estudar didática, a gente vai estudar psicologia da educação, a gente vai estudar métodos de ensino de música, a gente vai ter prática de ensino e a gente vai ter o instrumento suplementar. Sim, a gente também tem as aulas com os instrumentos. Então, o que acontece é o seguinte: Ana, que é guitarrista, violonista, o que ela pode fazer? Ela pode pegar e concentrar todas as disciplinas de instrumento suplementar dela no instrumento violão,
tá? Aqui na UFBA, eu me lembro que pelo menos uma das matérias de instrumento suplementar tinha que ser piano, tá? Eu não sei se agora já pode ser piano ou violão, tá? Mas as outras todas você pode escolher ou focar em um instrumento ou passear por diversos instrumentos para conhecer diversos instrumentos, certo? E aí, ao final do curso, o que é que vai acontecer? Você vai poder, né? Você com o seu diploma de licenciatura, você é apto, por exemplo, a fazer um concurso para ensinar numa escola pública, numa escola particular, enfim, você tem que ser licenciado para estudar, caso haja esse processo seletivo e as pessoas busquem os diplomas. Deixa eu voltar aqui agora para olhar, porque beleza, eu já falei ali na teoria, mas na prática o que é que acontece? Tá. Aí eu estava conversando com a Ana justamente isso, falando, Ana, vem cá, você é guitarrista. Em alguma banda que você pretenda tocar, você acha que alguém vai virar para dizer e falar, cadê o seu diploma de, da faculdade de música? Ninguém, tá? Em termos práticos, muito provavelmente nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo alguém vai pedir para um guitarrista mostrar um diploma para ele comprovar que ele sabe tocar. Mas se a gente está falando de uma instituição grande como uma orquestra, e que normalmente você tem lá numa orquestra 18, 20 violinistas, né? Quando divide em violino 1, violino 2, e que você quer ampliar o seu quadro de violinista. Vamos botar agora que a gente vai querer 24 violinistas. Tínhamos 18, vamos contratar mais 6 violinistas. Beleza, aí o que é que vai acontecer? Aí sim vem um concurso, todo mundo apresenta seu diplomazinho, seus títulos, suas coisas, depois toca, faz a prova ali prática, leitura à primeira vista, e aí algumas pessoas são selecionadas. Beleza, aí funciona dessa forma, tá? Mas para o músico popular, para o músico que vai lidar com banda, que vai lidar com uma prática dele cantando e tocando, eu acho muito mais interessante, tá? Pensar num curso de licenciatura. Por quê? Porque isso já vai lhe dar a condição de ali na frente a gente não sabe o rumo da vida. A verdade é essa. A gente não sabe, eu quero ser o maior guitarrista do mundo. Beleza. Mas aí vem alguma coisa acontece ali na frente, você sai com o seu cachorro, isso é história real, você sai com o seu cachorro, o cachorro puxa sua mão, quebrou seu dedo, frustrou seu plano. Você não consegue mais ser o maior guitarrista do mundo. Você consegue até tocar, mas você não consegue mais ser o maior guitarrista do mundo. Isso é real. Isso é uma história prática e real. Então ninguém sabe o dia de amanhã, a verdade é essa. Então o que que a gente tem que fazer? Já pensar em possibilidades, né? Uma das escolhas mais interessantes que eu fiz, eu entrei no curso de composição aqui na UFBA, mas logo ali pelo meio eu mudei para antes do meio, antes da metade, eu mudei para o curso de licenciatura. Por quê? Porque quando eu me vi, eu estava trabalhando numa instituição, ensinando música, e estava gostando muito daquilo, e estava realmente sentindo necessidade de conhecer mais sobre a questão da didática, sobre a questão da psicologia da educação, sobre esses aspectos. Eu queria ter mais bagagem. Coisa que o curso de composição não estava me dando para o ensino, estava me dando voltado para a composição. Então, Carlinhos, por que é que você mudou? Porque eu enxerguei que para a minha realização profissional era muito mais interessante. E a título de campo de trabalho, é óbvio que eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar que eu estou num processo de crescimento e que eu vou, em algum momento, não poder mais que meus pais paguem as contas para mim. Uma hora eu vou ter que ter dinheiro para poder pagar minhas contas, tá? Então você tem que pensar nisso. Eu falei, é muito mais interessante a título de mercado de trabalho, de campo de trabalho, que eu faça a licenciatura. Não tive dúvida, mudei.
e tô, né, super satisfeito com a minha escolha, apesar de nunca ter feito um concurso para entrar numa instituição precisando, né, ensinar e mostrar. Só quando eu ensinei lá na UFBA mesmo, que aí eu tive que mostrar meu diploma e tudo mais. Mas da forma como eu busco mostrar, trabalhar meus corais e tudo mais, tá, em algumas empresas até eles pedem diploma e tudo mais. Mas, em termos práticos, o que é que me valeu mais desse curso de licenciatura? As informações que eu tive de lá, as pessoas, né? A experiência, a bagagem que eu tive de lá, de estágio, não é? Das metodologias de ensino da música, dessa questão de saber como ensinar as pessoas. Quer dizer, eu lido com corais onde eu tenho que ensinar as pessoas a cantar, eu tenho que ensinar as pessoas a se apresentar e isso não pode ser uma coisa chata, não pode ser uma coisa mecânica. Então, o que é que eu faço? Eu faço música e faço música boa, faço bom arranjo. Agora, nessa época de pandemia, estou fazendo bons vídeos, tá? Cada grupo tem a sua maturidade, então alguns grupos já estão mais desenvolvidos, já tem uma sonoridade mais consistente, alguns grupos estão ainda em formação, né? E a sonoridade está em formação também, então é por aí que a gente tem que ir pensando, certo? Então, na hora da escolha do curso, veja direitinho o que é que vai ser mais interessante para você a médio, longo prazo, tá? Porque é uma das coisas que eu considero cruéis. A pessoa às vezes tem 17, 18 anos e ela tem que tomar uma decisão que vai ser impactante, né? Vai ter um impacto para o resto da vida dela. Né? E muitas vezes ela ainda não tem a vivência, a experiência para poder tomar uma decisão dessa. E muitas vezes o que acontece é isso: a pessoa entra num curso, quando chega lá na frente, vê que não é aquilo, aí muda. Às vezes as pessoas até não mudam por conta de pressão de família e de tudo mais, mas quando se pegam, né, já estão com 40 anos, 50 anos, 60 anos e trabalharam a vida inteira com alguma coisa que não era o que realizava, sabe? Aquela realização mesmo. Porra, eu gosto de fazer isso. Eu atualmente eu digo, eu adoro, eu amo fazer o que eu faço. Por quê? Porque eu lido com gente, eu ensino as pessoas, eu lido com música, eu escolhi ser músico, então Carlinhos, porque você não vai ensinar na faculdade, na universidade? Então, cara, eu passei uma experiência de 2 anos ensinando na universidade e, muito honestamente, o que eu menos fiz foi música. Eu ficava numa sala de aula preparando aula, preparando prova, preparando exercício, corrigindo, ensinando, tudo mais, mas o que eu menos fiz foi música. Então, quando terminou, que eu tinha que ficar 2 anos afastado, né, no regime de professor substituto, a gente faz assim. Você é contratado por 2 anos e depois você se afasta 2 anos para não criar vínculo empregatício com a instituição. Então, quando terminou, eu falei, nossa, serviu para mim, para eu perceber que eu não quero isso para o resto da minha vida, entendeu? Então, aí eu foquei, eu falei, o que é que eu quero? O que é que eu gosto de fazer? Essa foi, assim, a pergunta, né? O que é que eu quero? Aí a pergunta é a seguinte: o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer arranjo, eu gosto de estudar o instrumento, né? Que eu estava já focado no piano. Eu gosto de tocar o piano, eu gosto de me apresentar, eu gosto de reger, eu gosto de ensinar, eu gosto de fazer tudo isso. Tá bom, então o que é que você pode fazer para juntar tudo isso? Eu falei, é o coral, certo? E ainda assim a gente lida com pessoas, a gente, né, tem grupos que antigamente eram institucionais e que as instituições optaram por não manter o grupo e as pessoas individualmente, né, pontualmente do grupo falaram, não, a gente quer continuar o coral. E aí se propuseram a me pagar uma mensalidade. E aí as coisas vão andando nesse sentido, tá? Então eu consigo resolver uma questão financeira. Existe uma desvantagem? Claro que existe. Eu não tenho vínculo empregatício, não tenho fundo de garantia, esse tipo de coisa, né? Tô trabalhando aqui, daqui a 10 anos, se eu quiser comprar um apartamento, fundo de garantia, esqueça, tá? Então, ou porque eu sou autônomo, né? São os prós e contras que a gente tem que ir pesando.
Então, tudo tem prós e contras na vida, né? Então, o que a gente tem que fazer é exatamente isso. Pensar sobre o que é que a gente quer. Não é fácil viver no Brasil, que é um país que não valoriza a arte e não valoriza a educação. É super difícil, tá? Então, para os jovens que estão, né, sonhando em música, pensem, né, nas possibilidades de manter a música como um hobby, como um lazer, como uma prática e ter uma outra fonte de renda. Isso é muito comum, certo? Muita gente faz. E para fazer isso não é necessariamente interessante fazer uma escola de música, tá? Muita gente também me critica por esse pensamento, mas é o que eu defendo. Então, às vezes é interessante você manter o seu estudo da música, manter o seu foco e não necessariamente você ter que ingressar numa instituição de ensino de música, tá? Mas é um conhecimento super válido. Então, se você tem a possibilidade de fazer e se você quer se dedicar e estudar e tudo mais, então é por aí. Eu realmente recomendo, mas pense direito, tá? Porque muitas vezes, quando chega ali na frente, que você fala assim, porra, beleza, tô formado, mas e aí agora? E agora que eu tenho que trabalhar? Eu vou trabalhar com o quê? Tô com meu canudo aqui debaixo do braço de violinista, beleza. Então, se você não começar a correr atrás, né, de pensar em tocar numa orquestra, e o que é que vai fazer a diferença para você? Estudo, tá? Estude muito, se dedique muito, seja um destaque na sua área. Isso é que faz a diferença, tá? Beleza, já falei demais, às vezes eu falo muito, mas eu gosto de falar muito. Valeu, moçada, um forte abraço, até a próxima. Ah, segue a gente lá, ó, no Insta, Tutoriais em Música, @tutoriais em música, né? E eu tenho feito uns stories assim, uns pequenos trechinhos onde eu canto e coloco e tô tocando uma progressão harmônica e aí eu coloco justamente, né, quais são os graus que eu tô usando ali naquele trechinho. Então, a título de percepção, pô, Carlinhos, você é doido, né? Obcecado. Até em coisa de 15 segundos e de 20 segundos você fica tentando ensinar as coisas para as pessoas. Eu disse, eu amo o que eu faço, eu gosto do que eu faço. Beleza? Forte abraço, até a próxima. Não para de ouvir, nem para de pensar. Valeu.